Bom, pessoal, dando continuidade aqui no conteúdo, certo? Da aula passada, nós vamos tratar agora realmente do desenvolvimento, né? E dentro desse desenvolvimento a gente vai comentar alguns aspectos que são importantes, certo? Em relação à análise de requisitos. E quando a gente está falando em análise de requisitos, nós temos um carinha aqui que é de extrema importância. Quem é esse cara? O analista de sistemas, né? Então, o papel desse analista de sistemas dentro do projeto de software, certo? Tem um papel importantíssimo em relação ao primeiro contato com quem? Com o cliente, né? Então, além desse primeiro contato, ele possui também algumas características básicas, que é justamente o que a gente vai tratar aqui, tá bom? Então, ele fala aqui que um bom analista de sistemas tem como principais características. Que características são essas, né? Vamos dar uma olhada. Conhecimento teórico e prático de computação. Então, por exemplo, como é que eu posso situar essa característica? João Vitor, o analista ele só vai ver como é que funciona a empresa, os requisitos, as funcionalidades, certo? Mas como é que ele vai passar todo esse conhecimento que ele adquiriu do cliente para o programador, por exemplo? Então, o analista ele também deve possuir um conhecimento de quê? Teórico e prático da computação. Então, não adianta de nada o analista saber de requisitos, né? Saber de objetivos, saber de implementação, se ele não sabe passar essas informações para quem? Para o programador. Então, ele tem que saber também alguma teoria dessa, alguma prática dessa de programação, né? Eu, como sou analista de sistemas, durante a graduação, a gente também viu, né, disciplinas de programação, né? Além dessas disciplinas teóricas que a gente está trabalhando hoje, certo? Então, precisa ter um meio termo, né, para fazer justamente essas associações, ok? Então, o primeiro contato é do analista, mas ele também precisa saber esse conhecimento. A segunda característica é o quê? Ampla visão organizacional e empresarial. Além do conhecimento teórico, né? Além do conhecimento prático de computação, no caso é um conhecimento interno da equipe, ele também tem que saber um pouquinho, né, de como é que funciona o quê? As organizações, as empresas. Então, se ele sabe como a empresa funciona, e se ele sabe como, né, a equipe de projeto de software funciona, então nós estamos no caminho certo, não estamos? Não, mas ele tem um meio termo também, não somente da equipe, mas também da empresa. Mas, João Vitor, como é que funciona essa visão organizacional, essa visão empresarial? Então, por exemplo, a gente sabe que toda empresa ela é dividida por setores, não é isso? É ou não é? É. E cada setor ele possui uma característica e uma funcionalidade dentro da empresa. Então, por exemplo, se eu tiver um setor de almoxarifado, esse setor é responsável por quê? E para quê? Geralmente é para manutenção, né, de bens, o que é que tem na empresa, o que é que não tem, o que é que entra, o que é que não sai. O analista ele precisa saber disso? Precisa, né? E ele precisa também identificar dentro daquela empresa qual é a importância daquele setor, certo? Então, por exemplo, o setor financeiro, ele precisa saber que existe setor financeiro? Precisa também. E ele precisa saber a importância do setor financeiro dentro de quem? Do sistema que ele vai produzir. Então, cada setor tem uma responsabilidade específica dentro do sistema, né? Tem que ter. E se esse sistema ele faz parte dessa empresa, obviamente, cada setor, cada integrante desse setor vai ser um quê? Um stakeholder. Se é uma parte interessada dentro do sistema, vai ser um stakeholder, certo? E o analista, ele precisa saber disso, ok? Terceiro ponto aqui, bom senso na tomada de decisões. Pronto, aqui é um fator que não só faz parte dos termos técnicos, mas também ele tem que entrar do lado de quem? Pessoal, né? De acordo com a necessidade do cliente. Além dessa tomada de decisão, ele também precisa ter um bom
Um bom senso. Então, vamos colocar um exemplo que a gente já trabalhou lá em sala de aula, fazendo aquela leitura teórica, e vamos tentar colocar aqui e associar com esse bom senso e essa tomada de decisão. A gente viu que o cliente, ele possui problemas com quem, pessoal? Com as mudanças, não é? O cliente, ele aceita mudanças? Às vezes, não. E a gente tem que ter o bom senso, não é isso? De aceitar o quê? Algumas decisões do cliente. Não é porque eu tenho aquele conhecimento organizacional e teórico para que aquele sistema trabalhe de uma melhor forma que eu vou tirar o quê? A facilidade, a simplicidade do cliente trabalhar. O meu sistema ele vai rodar melhor assim. O cliente ele tem que se adequar a esse sistema. Não, não é assim. O sistema ele tem que trabalhar de uma forma simples, que o usuário também trabalhe de uma forma simples junto com quem? Com esse sistema. Então não adianta de nada eu fazer um sistema mais, né, robusto, seguro, se esse sistema ele não é simples para quem? O meu cliente. Não adianta de nada. O cliente ele quer o quê? A agilidade dos processos. Um sistema que vai atrasar ele, vai servir de alguma coisa? Não vai servir de nada. Então a gente tem que ter esse bom senso justamente nessas tomadas de decisões. E essas tomadas de decisões a gente sabe que levam prejuízos até o final do projeto. Por quê? Porque é o primeiro contato que ele está tendo com o cliente. E esse primeiro contato é que vai dar origem às primeiras funcionalidades do sistema. Certo? Beleza? E por último, um bom relacionamento interpessoal para lidar com todos os envolvidos do projeto. Na prova, se cair, quem são todos os envolvidos do projeto? São os stakeholders, né? A mesma coisa. Beleza? Então, todos os envolvidos do projeto, vai do faxineiro que está lá, certo? Na empresa, ele faz parte daquele sistema? Faz parte. Então, ele também tem que ter um bom relacionamento interpessoal com essa pessoa, né, da empresa. Então, é importante também esse relacionamento. Até porque ele está lidando, não com máquinas, ele está lidando com quem? Com pessoas, né? E a gente sabe que quando a gente lida com pessoas, a gente tem que ter uma sensibilidade, né? A gente tem que saber conversar. Se a gente não souber conversar, fica difícil do cliente tentar entender o que eu quero dizer para ele, o que eu quero passar para ele. E também fica difícil de entender o que o cliente quer passar para mim, né? Então, é uma faca de dois gumes, né? A gente tem que ter esse meio a meio, a gente tem que ter esse 50% aí, certo? De cada lado. E analisando a imagenzinha aqui do nosso analista de sistemas, né? Bonitinho ele. Ele coloca aqui algumas palavras-chave, né? Como concentração e características, certo? Desse nosso analista de sistemas. Dá para vocês lerem aí? Dá, né? Vamos começar aqui de baixo para cima. Quem é o primeiro? Flexibilidade, né? O segundo? Percepção. O terceiro? Clareza de raciocínio. O próximo? Simplicidade. Comunicativo. Iniciativa. Criatividade. Concentração. Persuasão. Autoconfiança. Ação conciliadora. Espírito de grupo. Sensibilidade. Persistência, determinação. Como é difícil ser um analista de sistemas, né, pessoal? É uma missão meio complicada, né? Mas nada do que teoria, prática e você vai adquirindo alguma experiência, né, com seus projetos que você vai adquirindo aqui todas essas características. Somente na prática a gente consegue fazer isso, certo? E nós temos uma frasezinha aqui do nosso querido e grande Steve Jobs, que ele fala assim, ó: é muito difícil criar produtos usando grupos foco. Muitas vezes as pessoas não sabem o que elas querem, até que você mostre a elas. O que foi que eu falei para vocês lá em sala de aula? O cliente, ele não sabe o que quer. Todo cliente, ele vai funcionar dessa forma. O cliente ele não sabe o que quer, certo? E quem é que vai mostrar a melhor maneira do que ele quer? Vocês, né? Os analistas de sistemas.
Ok? Então, o Steve Jobs, há muito tempo atrás, ele já tinha essa percepção, né? Que o cliente ele não sabe o que quer. A gente que identifica o que realmente ele quer, né? Beleza? Tudo bem. E aqui nós entramos, né, dentro das fases do desenvolvimento de sistemas, né? E dentro dessas fases aqui, que não vai ser, não é isso, rígida para cada metodologia, né? A gente sabe que cada metodologia possui suas fases e suas características, certo? Eu coloquei um exemplo aqui de forma geral de como é que funciona essas fases do desenvolvimento. A primeira fase é o que, pessoal? A preparação, não é isso? O recolhimento dos requisitos, não é isso? E dentro do recolhimento desses requisitos, nós pulamos para quem? Para a produção, não é? A primeira parte, que é quem? A arquitetura do software. E a partir dessa arquitetura, nós fazemos um mapa de quem? De todos os envolvidos do sistema, que são quem? Os stakeholders, não é isso? Fazendo todo esse design aqui, nós podemos iniciar a implementação, a construção desse sistema? Sim, podemos sim. Fazemos a análise de requisitos, né? Fazemos esse mapeamento de todas as funções, né? E aí eu posso iniciar a implementação desse meu sistema. Cuidado para não confundir implementação de implantação. Quando eu estou falando de implementação, eu estou falando da construção, do desenvolvimento do sistema. Ou seja, é o programadorzinho junto com sua equipe desenvolvendo o sistema. Quando eu estou falando de implantação, o sistema já está pronto, ou até mesmo um protótipo desse sistema já está pronto, e eu vou fazer a instalação, a implantação aonde? No cliente. Então, implementação é uma coisa, implantação é outra coisa totalmente diferente, certo? Implementação estou desenvolvendo e implantação eu já estou, né, colocando no meu cliente para que ele faça os testes de quê, pessoal? De verificação, né? E essa verificação, ela tanto pode ser interna como externa. Externa, quem é que vai fazer os testes? O cliente. E interna, quem é que vai fazer os testes? O próprio programador ou até mesmo o analista de testes. Certo? Existe um cara específico somente para fazer esses testes? Existe. Certo? Então, além desse teste interno, ele também pode ser feito aí o teste externo, que já é o primeiro protótipo, aí, a primeira versão. E após ser feita essa verificação, nós temos o quê? A manutenção, que pode ser o quê? Futuros erros que podem ser ocasionados, não é isso, durante esses testes, ou até mesmo uma melhoria, né? Uma otimização, certo? Ou seja, uma atualização. Esse sistema ou essa página ela poderia trabalhar, né, de melhor forma, né, dentro desse cadastro. Aí sim ia ser uma otimização do sistema, uma melhoria do sistema. Cuidado para não confundir, né? Otimização de quê? De checagem de erros, né? Ou seja, atualização. Óbvio que os dois vão ser uma atualização do sistema, só que parte de identificações diferentes. Uma foi através de um erro e a outra foi através de o quê? De uma sensibilidade, não é isso? De uma característica que foi absorvida e que essa característica ela pode ser otimizada, né? Ela pode ser melhorada, certo? Foi ocasionado algum erro dessa característica? Não. A gente só viu que ela pode ser feita de outra forma e que seja mais simples. Então entra dentro de uma otimização. E o erro não. Está ocasionando o erro nesse caso. Sim, o erro foi o quê? Então vai ter que ser retirado, ou vai ter que ser implementado, ou vai ter que ser melhorado aquele erro, né? Certo? Então parte para uma atualização. Ok?
Então, de praxe, nós temos essas duas aqui, que são as principais, a XP e a Scrum, né? Que estão mais em evidência. Tem a RUP também, mas falando de metodologia ágil, essas duas aqui são show de bola, certo? Bem, e passando essa fase, né, de desenvolvimento, nós entramos dentro do primeiro conceito, que é o quê? Concepção do sistema, né? Então, para que serve essa concepção? Onde é que a gente vai encaixar essa concepção, né? Qual a importância dessa concepção do sistema dentro do nosso projeto? Então, vamos dar uma olhadinha aqui o que é que ele diz para a gente. É uma fase de descobertas que requer que todos os envolvidos, né, desenvolvedores e usuários, mantenham postura colaborativa. Olha aqui, você já pode até sublinhar aí, ou então até marcar aí, certo? Essa palavra-chave, colaborativa, para que os requisitos levantados sejam o mais próximo possível da realidade. Vamos já comentar esses requisitos e essa realidade aqui. Baseado nessas informações, o analista de sistemas consegue fazer um diagnóstico da situação e uma previsão dessas ações, que é justamente, pessoal, essa etapa aqui, ó, do requerimento, né? E que nós entramos aqui para o mapazinho, né, de todos esses requisitos dessas análises que foram feitas. Então, João Vitor, como é que eu posso, né, conceitualizar e colocar aqui no meu caderno, né, como é que é feito esse levantamento de requisitos, né, e que esses requisitos sejam, né, mais próximos dessa realidade? Então, vamos colocar como um exemplo aqui. Além, João Vitor, das conversas, né, com todos os envolvidos, uma maneira de fazer esse recolhimento desses requisitos é através de que e como? Questionários, né? Fale conosco. Um exemplo, fale conosco. Eu acho que vocês já ouviram, né, esse fale conosco em universidades, nos bancos, né, ou até mesmo em entidades privadas. Esse fale conosco, ele é uma maneira de avaliar, não é isso? A realidade que está se passando dentro daquele ambiente, certo? Para o papel. Então, o cara que está lá na fila do banco e passou mais de uma hora, né? Que é no máximo uma hora que é exigido por lei que ele fique lá naquela fila. Ele passou mais de uma hora. E ele se sentiu, né, na necessidade de colocar, fale conosco lá, sugestões, certo? Lá no papelzinho, quem é que vai receber essa sugestão? O analista de sistema do banco. E lá ele vai analisar por que é que o cliente está passando mais de uma hora na fila do banco. Tem a ver com o sistema? Com certeza. O sistema é que faz aquele gerenciamento, certo? O sistema é que tem que identificar se aquele usuário que pediu aquela senha está mais de uma hora na fila daquele banco, certo? Foi uma característica da realidade? Foi, o cara estava lá na fila do banco no dia a dia. E ele passou aquela realidade para o analista de sistema? Passou, através do Fale Conosco. E quando a gente está fazendo, né, esse recolhimento de informação, a gente está fazendo um levantamento de requisitos. João Vitor, então quer dizer que esses requisitos, né, eles vão ser o quê? As funcionalidades do sistema. Então, outro exemplo. João Vitor, você é um analista de sistema e está lá na empresa e quer saber como é que eles funcionam, né, de forma organizacional. Aí você chega lá para o cara da secretaria e pergunta: como é que você está fazendo o cadastro desses alunos, né, desses funcionários? Um exemplo. Aí ele vai dizer: João Vitor, eu tenho uma planilhazinha aqui e ela é feita totalmente manual. Ele chega, passa as informações e eu, escrevo aqui as informações dele e fica lá no arquivo. Não tem nenhum sistema para fazer esse cadastro.
Então aí eu acho que de cara a gente já levanta o primeiro requisito, que é quem? O requisito de cadastro de funcionário e alunos, certo? Ah, João Vitor, então quer dizer que esse cadastro ele é considerado um requisito? É. Por que ele é considerado um requisito? Porque ele vai ser uma funcionalidade do sistema. Então, tudo que o sistema faz, ele é considerado o quê? Um requisito. E mais na frente, a gente vai ver que esses requisitos se dividem em dois. Requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Beleza? Muito bem. Vamos para frente. E agora, nós entramos dentro do estudo da viabilidade. Antes de falar esses conceitozinhos aqui, eu já vou dar logo de cara um exemplo desse estudo da viabilidade. João Vitor, tem sentido eu desenvolver um sistema que vai ser mais caro para me produzir do que o dinheiro que eu vou cobrar por ele? Não tem sentido, né? Se eu vou cobrar 10 mil por esse sistema, só que eu vou gastar 15 mil para produzir esse sistema. Tem sentido eu fazer esse sistema? Então entra dentro do estudo de quê, pessoal? Viabilidade, né? Certo? Então, é viável eu desenvolver esse sistema? Aí entra dentro de quem? De alguns questionários e algumas perguntas, né? Que perguntas são essas? Vamos ver agora. O sistema poderá contribuir de fato para a realização dos objetivos previstos? O cliente quer que ele faça um cadastro, mas só que o sistema não está fazendo o cadastro. E aí? Serviu de alguma coisa? Não, ele não está fazendo os objetivos realmente necessários, né, que o cliente tinha pedido. O sistema poderá ser implantado, certo? Implantado não, implementado, apesar de restrições de cunho tecnológico, organizacional e temporais. Como é que a gente pode fazer isso aqui? Então, por exemplo, implementado, né? A gente já sabe que implementado vem de implementação. Então, será que esse sistema ele vai poder ser realmente desenvolvido? A gente entra aqui no cunho tecnológico. Será que existe alguma plataforma que dê subsídio para que esse sistema seja desenvolvido? Então, um exemplo. Ele queria um sistema em Android, mas a plataforma tecnológica que você tem não é para Android, somente desktop, em Java. Eu possuo a ferramenta tecnológica para desenvolver? Não, porque ele queria em Android, mas eu só posso fazer para computadores normais. Esse sistema pode ser implementado? Não. Nunca eu vou conseguir fazer um sistema para Android. E o problema é tecnológico, né? Outro problema, organizacional. A gente viu que a organizacional entra dentro de quem? Das empresas, né? Será se esse sistema ele vai se adequar, né, à organização da empresa? Será se todo mundo vai conseguir utilizar esse sistema? Se sim, beleza. Se não, tem sentido esse sistema existir? Não. Ou seja, ele não está batendo com as funcionalidades de quem? Da empresa, né? De como é que essa empresa está funcionando. Né, Vinícius? Exatamente. Existe outro modo eficiente de realização dessas tarefas sem a necessidade de criação desse sistema? Outro ponto também que a gente pode avaliar. A gente viu que os cadastros estavam sendo feitos, o quê? Manualmente. Então, quer dizer que se tiver 1000 pessoas para me cadastrar, eu vou fazer tudo manual? E para me localizar um cadastro dessa pessoa futuramente? Deus abençoe, né? Dentro lá do arquivo. Então, se existe outro modo mais eficiente, isso também deve ser avaliado, né? O sistema atual realmente pode resolver os problemas não solucionados pelos anteriores. Muitas vezes, pessoal, o cliente ele já possui um sistema, só que esse sistema ele não resolve o problema de quem? Dele. Certo?
E quando você faz a comparação do sistema anterior com o novo sistema ele tem que resolver os problemas de quem? Que o antigo não resolveu. Então adianta eu fazer um sistema igual ao anterior que não resolve os problemas do cliente? Vai continuar no mesmo problema que o sistema anterior. Então, geralmente, quando possui um sistema, né, que já está implantado lá, é interessante que o analista analise também esse sistema, né? Veja como é que ele funcionava, ver o que é que estava faltando, porque a gente já parte de um princípio, né? Ele funcionava assim e não estava dando certo, então eu já posso fazer diferente. A gente já tem um exemplo, né? A gente já tem um modelo que não deu certo. Então, a gente não pode repetir esse erro, certo? É possível sua integração a sistemas que já está em funcionamento? Então, é o exemplo do Banco do Brasil, novamente, né? O sistema que existe lá, já existe? Existe, obviamente. Está funcionando? Tá. Como é que eu posso fazer uma atualização nesse sistema que já existe? Então, deve-se pensar também nesse sentido, né? O sistema já existe, está funcionando e ele quer uma nova atualização. Nós precisamos fazer essa atualização. Ou então, tentar, não é, sobrepor todas as atividades que o sistema antigo fazia. Aí entra dentro das mudanças. Será se realmente o cliente vai querer fazer essa mudança? Ele já sabe que tem uma coisa que está funcionando. Aí vai fazer uma mudança total, completa, para uma coisa que ele não sabe se vai funcionar? A gente tem que pensar nesse sentido também. E tudo isso entra dentro do estudo da viabilidade. Se esse sistema vai poder ser desenvolvido ou não. Não adianta de nada se eu tiver uma empresa, não é isso, de software, e se eu não fizer esse estudo de viabilidade. Aí eu vou iniciar a fazer o sistema, e no final o sistema não pode ser finalizado. Eu perdi tempo, perdi recursos, né? Perdi pessoas também no desenvolvimento desse sistema, e o sistema no final não vai poder ser finalizado, desenvolvido, né? Ou seja, não foi feito um estudo de viabilidade, certo? Importantíssimo. E fazendo esse estudo de viabilidade, a gente entra dentro do primeiro projetozinho do sistema, né? Então, como é que é feito esse projeto? Como é que é implementado, né? Parte de onde? Vamos dar uma olhada aqui no que é que ele está falando para a gente, né? Nesse momento, o analista propõe soluções para o problema baseado em conclusões das fases anteriores, ou seja, de análise de requisito e de desenvolvimento. Para cada alternativa sugerida, apresenta-se aos gestores da organização. Quem são os gestores? São os que estão à frente, não é isso? Da aquisição do sistema, ou seja, os que fizeram a solicitação para que a equipe de desenvolvimento fizesse esse sistema, né? Apresenta-se aos gestores da organização um diagrama de fluxo de dados. Mais uma vez, toda vida que eu estou falando de diagrama, eu estou falando de uma forma gráfica de representação, certo? Para que seja feita uma escolha baseada em custos e benefícios, certo? Ele vai mostrar aquelas imagens, aqueles diagramas, para que o usuário tente entender, não é isso? O que é que ele está querendo dizer. O modelo lógico foi sendo transformado em um modelo físico. Lembrando também que esses diagramas, no caso, vai ser apresentado para vocês na aula 03, e eu de antemão já mostro para vocês também a questão do diagrama de caso de uso, que vai falar especificamente de cada requisito, ou seja, funcionalidade desse sistema, certo? Beleza? E a gente já vai ver esse diagrama aqui no próximo slide. Ao final da fase, né, já deverá estar definido pelo analista um relatório contendo qual tipo de banco de dados será adotado pelo sistema, os arquivos que serão utilizados, a definição dos arquivos de dados e seus layouts, relatórios a serem emitidos e os tipos de dispositivos de armazenamento de dados. Então, basicamente, ele já tem uma visão de como é que o sistema vai funcionar, né?
que parte, né, até de um layout, né, de uma interface do sistema, até mesmo o dispositivo, o computador que vai, né, manter aquele sistema, certo? E toda essa visão vai ser passada para quem? Para a parte de implementação, certo? Quando eu estou falando de implementação, eu estou falando de quê, pessoal? Olha o programadorzinho aqui, ó, arrochando um nó, beleza? Parece com quem esse cidadão aqui? Rafael. Elias ou Rafael? Não, é Elias. Se for de madrugada é Vinícius, né? Beleza. A fase de implementação é quando, de fato, o programa começa a ser construído na plataforma escolhida, obviamente, Android, desktop, web, e aí vai. Tendo como base as especificações produzidas que foram feitas por quem? Pelo analista de sistema. De todas, a fase o quê? Mais cara. Por isso, pessoal, que para quem tem intimidade com a programação, né, não falta emprego. Não falta emprego. Todo canto tem uma vaguinha lá para o programador, né? Por quê? Além de ser a fase mais cara, vocês vão ganhar mais dinheiro, né? Com isso. Também é a fase que tem mais carência, né? Ou seja, tem menos pessoas que trabalham na área de programação. Então já é uma dica aí para vocês, certo? E aqui a gente tem, né, aquele diagramazinho lá de navegação com todos os processos funcionando aqui, né? Beleza? Vamos dar uma lida aqui no que é que ele está dizendo para a gente. Finalmente chegamos à implantação e manutenção de quem? Desse sistema. Última fase da criação de um sistema, certo? Ou seja, implantar significa colocar o sistema em fase de operação. Ou seja, nós vamos instalar esse sistema no cliente, né, para que ele faça os testes e tal. Implantar significa colocar o sistema em fase de operação, ou seja, realizar as instalações necessárias para o uso do sistema no local pré-definido. Esse local pré-definido foi feito por quem? Foi analisado por quem? Analista de sistemas, né? Uma vez implantado, os usuários deverão ser treinados a operar corretamente esse sistema. Então, antes de falar do diagrama, certo? Não adianta eu desenvolver o melhor sistema do mundo se eu não tenho pessoas capacitadas para manusear, não é isso, operar esse sistema. Então, por isso que esses usuários deverão ser o quê, pessoal? Treinados. Beleza? E entrando dentro das fases aqui, não é isso? Desse diagramazinho, nós temos quem? A concepção, beleza? O estudo de viabilidade, todas essas fases que a gente viu. O processo e análise, não é isso? Desse estudo de viabilidade. O projeto do sistema, que pode ser até uma prototipação, dependendo da metodologia que for utilizada. O projeto detalhado desse sistema. A implementação. E, por último, a manutenção. Ah, João Vitor, e esse ciclo ele vai ter fim? Só vai ter fim quando o nosso projeto for realmente finalizado. Depois da checagem de erros, atualizações, manutenções e etc. Beleza? Muito bem. E agora a gente entra dentro, não é isso, de quem? Dos requisitos. Como é que esses requisitos podem ser avaliados, né? Como é que esses requisitos podem ser representados? Os requisitos de um sistema são os elementos que a equipe de desenvolvimento precisa conhecer. Quem é que traz esses requisitos? O analista de sistemas. Precisa conhecer para que o software seja desenvolvido, ou seja, implementado. São as necessidades que deverão ser atendidas pelo sistema de informação que será proposto, né? Então, anota aí. Quando eu estou falando de requisito, existem dois tipos de requisito.
O primeiro que vocês vão anotar são os requisitos funcionais, que são o quê? Que são inerentes à parte principal do sistema, ou seja, que são inerentes às funcionalidades do sistema. Então, quando eu estou falando de um cadastro de cliente, ele faz parte do ciclo principal do sistema? Faz. Ele é um cadastro. Se eu estou falando de um localizar cliente, ele também faz parte? Faz parte. Ele é um requisito funcional do sistema. Ou seja, ele participa do fluxo principal desse sistema. Então, toda vida que vocês ouvirem falar que esse requisito ele participa do fluxo principal do sistema, ele é o quê? Um requisito funcional. Faz parte do fluxo principal, requisito funcional. Beleza? Anota aí que é importante. E o que é que acontece? João Vitor, se o requisito funcional ele faz parte do fluxo principal do sistema e o requisito não funcional, vamos colocar como exemplo aqui. Obviamente, ele não faz parte do fluxo principal, mas ele faz parte de quem? Do sistema. Então, um exemplo bem simples. João Vitor, esse meu sistema, ele só vai funcionar com internet. A internet é um requisito funcional do sistema? Não. Mas ele faz parte do sistema? O sistema só vai rodar se tiver ele? Sim. Então, ele é um requisito não funcional. Ou seja, o sistema precisa da internet para funcionar, mas ele não faz parte do fluxo quê? Principal. Certo? Outro exemplo bem simples. João Vitor, esse sistema ele só vai funcionar se tiver uma autenticação de login, certo? E senha. Essa autenticação, ela faz parte do fluxo principal? Não, mas ela tem que ser feita? Tem. Certo? Ou seja, a segurança é o quê? Um requisito não funcional. Ah, João Vitor, e o cadastro do usuário e dessa senha? É um requisito funcional ou não funcional? Se é um cadastro, faz parte do fluxo principal, é funcional. Mas a segurança que tem que ter aquela senha é um requisito funcional ou não funcional do sistema? Não funcional. Beleza? Conseguiram compreender aí dentro desses dois exemplos? Precisa, mas não faz parte do fluxo principal. Então, se precisa e não faz parte do fluxo principal, é o quê? Requisito não funcional. Beleza? Anota aí. E como eu falei para vocês, né, os exemplozinhos aqui, como é que pode ser feito o levantamento de requisitos, né? Pode ser feito através de quem, pessoal? Entrevistas, né? Pesquisas, questionários, certo? Reuniões, inúmeras reuniões e observações. Então, quando eu chego em uma empresa e eu consigo observar aquele cenário, eu consigo fazer um levantamento de requisito através daquela observação? Com certeza, com certeza. Só em observar eu já vejo como é que funciona o processo de levantamento de requisitos, certo? Entrevistas, pesquisas, questionários, reuniões e observações. E essa análise de requisitos, não é isso? Como eu falei para vocês, nós temos os requisitos funcionais, certo? E os requisitos não funcionais. Então, vamos só ver aqui o conceito, né? Vocês já anotaram aí, que a gente já está finalizando para tentar abordar aqui. Requisitos funcionais são aqueles que descrevem funcionalidades, não é isso? Que o sistema deve ter para atender às expectativas do usuário, né? Ou seja, as funcionalidades que aquele sistema tem que fazer, certo? E os requisitos não funcionais são aqueles que descrevem as características do sistema. Como eu falei para vocês, ó, um deles foi o quê? A segurança, ou seja, confiabilidade.
funcionalidade. Além deles, nós temos quem? Usabilidade e desempenho. Também são requisitos não funcionais? Também são requisitos não funcionais. Certo? Então, por exemplo aqui, vamos colocar o último exemplo aqui dos requisitos não funcionais. Se o tempo de resposta ultrapassar 30 segundos, redirecionar para a página de erro. É um requisito não funcional? É. Ele faz parte do fluxo principal? Não. Mas o sistema, se ultrapassar 30 segundos, ele vai fazer aquilo? Vai. Então é um requisito não funcional. Outro exemplozinho aqui para finalizar. O software deverá ser desenvolvido para sistema operacional Linux. É o mesmo exemplo da internet. Ele precisa da internet para funcionar. Ele precisa do sistema operacional Linux para funcionar. Certo? Então, é um requisito funcional ou não funcional? Não funcional. Ou seja, ele precisa daquele sistema, mas não faz parte do fluxo principal. Certo? É interessante que vocês anotem aqui esses exemplos aqui de requisitos funcionais e não funcionais, tá bom? Posteriormente. E por último, nós temos quem? Os requisitos de usuário, né? Como é que a gente pode conceitualizar esses requisitos de usuário? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. São declarações escritas em linguagem natural, ou seja, ele vai falar da forma que ele entende, né? Aquela forma, aquele processo. Das funcionalidades que o sistema oferece. Ou seja, o usuário vai descrever como é que ele entende que o sistema funciona, né? Como é que ele está vendo aquela percepção a partir dele, ele vai descrever de forma natural, como se fosse uma redação, uma descrição. No documento deve constar basicamente a descrição dos requisitos funcionais e não funcionais, ou seja, na documentação do projeto. Esses requisitos de usuário, eles só vão ser recolhidos através de quem? Do analista de sistemas. O documento tem que ter esses requisitos de usuário? Não. Esses requisitos de usuário vai ser para identificar os requisitos funcionais e não funcionais. Então, a percepção que o usuário passa para o analista de sistema, ou seja, essas descrições, são consideradas o quê? Requisitos de usuários. Beleza? Mas vai servir para alguma coisa? Só para o analista de sistema identificar quem? Os requisitos funcionais e não funcionais. Inclusive, as restrições operacionais do sistema, que no caso foi um requisito não funcional, né? Precisa da internet para funcionar, né? Ok? E a quem é que interessa esses requisitos de usuários, né? Gerentes de clientes, usuários finais de sistema, engenheiros do cliente, gerentes do fornecedor e arquitetos do sistema, certo? Tudo isso aqui é inerente. Por quê? Porque se aquele usuário está descrevendo aquela característica, a gente precisa analisar se aquela característica realmente está sendo analisada de forma correta, né? Se ele realmente conseguiu abstrair, mesmo que seja da forma pessoal dele, né? Abstrair aquele processo de forma correta, certo? E os requisitos do sistema. Como é que funciona aqui esses requisitos do sistema? Consistem em um documento estruturado que estabelece detalhes das funcionalidades e restrições do sistema. Pode ser elaborado como uma forma de contrato entre o cliente e a contratante, né? Geralmente a gente consegue, né, colocar esses requisitos do sistema, um exemplo bem simples aqui. João Vitor, eu sei que esse meu sistema ele é muito pesado e ele só vai rodar em máquinas que têm um poder de processamento maior. É um requisito desse sistema? É. A arquitetura desse sistema aqui é um requisito. Então, digamos que esse sistema só vai poder rodar em computadores i7 ou i5. É um requisito? É um requisito desse sistema, certo?
E que esse requisito desse sistema ele também pode ser considerado o quê? Um requisito funcional ou não funcional? Não funcional. Certo? Beleza? Do mesmo jeito que os requisitos do usuário se tornam requisitos funcionais e não funcionais, os requisitos do sistema, obviamente, vão ser requisitos aqui não funcionais. Certo? Especificações do sistema. Eu acho que ainda dá tempo, temos 2 minutinhos ainda, né, para finalizar. É um documento que consiste em uma minuciosa descrição do sistema que vem a servir como base para a implementação do mesmo. As especificações de software são destinadas aos próprios desenvolvedores. Então, isso aqui não tem nada a ver com o cliente. Isso aí é feito internamente somente com os desenvolvedores, né? E essas especificações de software são o que, João Vitor? Eu quero escolher a base de dados tal, eu quero escolher a plataforma tal para me desenvolver esse sistema, eu quero escolher o plugin tal para utilizar essa atualização desse sistema, certo? Então, tudo isso são ferramentas de desenvolvimento que pode ser o quê? Uma especificação do sistema. Então, por exemplo, o sistema foi desenvolvido em Java. É uma especificação? De quem? Do sistema. Certo? Então, a maneira que eu disse que esse sistema foi desenvolvido, eu já entro dentro de uma especificação do sistema. Certo? Beleza? Tranquilo? A aula vai estar disponível para vocês hoje ainda na plataforma virtual. E é isso aí.